Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 299. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia, mais alguns minutos adicionais para o mini estudo bíblico. Hoje eu vou ler para vocês Lucas, capítulo 12 e 13. Mas antes vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, amado Pai, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor, nosso Criador, nosso Salvador. Obrigada pela oportunidade que temos a este momento de nos relacionarmos mais com o Senhor através da Tua Palavra. Obrigada pela liberdade que temos de ter a nossa Bíblia. Tantos lugares não têm esse acesso, mas nós temos e que possamos valorizar isso, Senhor. Cada leitura, cada momento que podemos ter com o Senhor através da Tua Palavra, que possa ser um momento muito precioso. Que o Teu Espírito Santo nos ensine nesta leitura que iremos fazer hoje, nos dê compreensão, entendimento, sabedoria, abra os nossos olhos espirituais e que o Senhor nos revele a Tua vontade para nós através da leitura que iremos fazer hoje. Em nome de Jesus. Amém. Lucas 12. Advertências e motivações. Nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer, mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar o corpo, tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Eu lhes digo, quem me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão, ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que deverão dizer. A parábola do rico insensato. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize ao meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: Já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: Você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. As preocupações da vida. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, não semeiam,
nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E você tem muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber. Não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vendam o que têm e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo, um tesouro nos céus que não se acabe, onde o ladrão algum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Prontidão para o serviço. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? O Senhor respondeu: Quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos seus servos para lhes dar sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele os encarregará de todos os seus bens. Mas suponho que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá no dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a verdade do seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Jesus não traz paz, mas divisão. Vim trazer fogo à terra, e como gostaria que já estivesse aceso. Mas tenho que passar por um batismo, e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante, haverá 5 numa família divididos, uns contra os outros, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos o pai contra o filho e filho contra o pai, mãe contra a filha e filha contra a mãe, sogra contra a nora e nora contra a sogra. Os sinais dos tempos. Dizia ele à multidão: quando vocês veem uma nuvem se levantando no ocidente, logo dizem: vai chover. E assim acontece. E quando sopra o vento sul, vocês dizem: vai fazer calor. E assim ocorre. Hipócritas, vocês sabem interpretar o aspecto da terra e do céu. Como não sabem interpretar o tempo presente? Por que vocês não julgam por si mesmos o que é justo? Quando algum de vocês
estiver indo com o seu adversário para o magistrado, faça tudo para se reconciliar com ele no caminho, para que ele não o arraste ao juiz. O juiz o entregue ao oficial de justiça, e o oficial de justiça o jogue na prisão. Eu lhe digo que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Lucas capítulo 13. O arrependimento ou morte? Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. Jesus respondeu: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu lhes digo que não. Mas se vocês não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu lhes digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Então contou esta parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar fruto nela e não achou nenhum. Por isso disse ao que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a. Uma mulher curada no sábado. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Ao vê-la, Jesus chamou-a à frente e lhe disse: Mulher, você está livre da sua doença. Então lhes impôs as mãos, e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o dirigente da sinagoga disse ao povo: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias e não no sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água? Então, esta mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos, não deveria no dia do sábado ser libertada daquilo que o prendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele estava fazendo. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Mais uma vez ele perguntou: Com que compararei o reino de Deus? É como o fermento que uma mulher misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. A porta estreita. Depois, Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: Esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Então vocês dirão: Comemos e bebemos contigo, e ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá: Não os conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e ocuparão seus lugares à mesa no reino de Deus. De fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. O lamento profético sobre Jerusalém. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram:
saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará aberta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Vamos para o nosso mini estudo bíblico. Lucas 12 é um dos capítulos mais densos e desafiadores do Evangelho. Ao meditar nesse texto, nós podemos ver como as palavras de Jesus eram simples e diretas, revelando o contraste radical entre os valores do reino de Deus e as prioridades humanas. Aqui o mestre não suaviza a verdade. Ele fala de julgamento, hipocrisia, ganância, vigilância e até a divisão inevitável que a sua mensagem provoca. É um chamado urgente ao arrependimento, à confiança e à fidelidade. Bom, dos versículos 1 ao 12, Jesus inicia o discurso advertindo sobre o fermento dos fariseus, ou seja, a sua hipocrisia. Essa imagem do fermento, muito comum na cultura judaica, remete à ideia de algo pequeno, mas que se espalha e contamina. Aqui Jesus está denunciando o perigo de uma fé apenas externa, que busca aparência em vez de transformação interior. O mestre segue encorajando seus discípulos a não temerem aqueles que podem matar o corpo, mas a temerem a Deus, que tem o poder sobre o destino interno. Em seguida, ele revela o cuidado divino. Não tenham medo, vocês valem muito mais que pardais. Essa afirmação nos lembra o valor que temos aos olhos do Pai, mesmo diante das ameaças e perseguições. Jesus também fala da importância de confessá-lo publicamente e sobre o grave pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Essa blasfêmia refere-se à rejeição definitiva e deliberada da ação do Espírito, o que leva à condenação. Por fim, Jesus promete que o Espírito Santo ensinará seus seguidores sobre o que dizer quando forem levados diante das autoridades, um encorajamento precioso para quem enfrenta oposição. Bom, dos versículos 13 ao 21, um homem da multidão pede que Jesus intervenha numa disputa de herança. A resposta de Jesus é bem direta: fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Jesus então conta a parábola do rico insensato, que acumula riquezas, constrói grandes celeiros, mas esquece da fragilidade da vida. Naquela cultura, era comum que os proprietários ricos acumulassem bens, enquanto a maioria do povo vivia com o mínimo. Essa parábola revela o perigo de confiar nas posses e ignorar o eterno. Quando a gente lê esse texto, nós somos confrontados também com as nossas prioridades. Quantas vezes nós nos preocupamos mais em acumular do que ser rico para com Deus? Depois, Jesus ensina a confiar em Deus e não nas riquezas. Lá dos versículos 22 a 34, dando sequência na parábola que ele tinha contado. Então, depois dessa parábola que ele contou, do rico e insensato, ele se volta aos discípulos e ensina sobre o cuidado do Pai. Não se preocupem com as suas próprias vidas, observem os corvos, considerem os lírios. O argumento é claro: se Deus cuida das aves e das flores, quanto mais cuidará de nós. Jesus não proíbe o trabalho ou as posses, mas ele condena a ansiedade e o apego exagerado. Jesus chama seus seguidores de pequeno rebanho e os encoraja. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Esse versículo é muito especial, porque nós podemos ver o carinho de Jesus, do Mestre, lembrando que mesmo em meio às incertezas da vida, o reino já nos pertence. Ele conclui ensinando sobre o verdadeiro tesouro, pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração.
Essa afirmação também nos faz refletir onde temos investido o nosso tempo, energia e recursos, nas coisas eternas ou nas passageiras. Jesus ilustra também a necessidade de vigilância com a imagem dos servos à espera do retorno do Senhor. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias. A promessa é surpreendente. Se o Senhor encontrar seus servos vigilantes, Ele mesmo os servirá. Pedro questiona se a parábola se aplica apenas aos discípulos. Jesus responde com outra figura, o administrador fiel e o infiel. Aqui fica claro que quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. E esse trecho também nos desafia. Temos consciência da verdade? Então, maior será a cobrança sobre a nossa vida. Por que a mensagem de Jesus provoca divisão? Jesus deixa claro que a sua vinda traria conflito. Vocês pensam que eu vim trazer paz à terra? Não, eu lhes digo. Pelo contrário, vim trazer divisão. Isso pode parecer estranho, mas a mensagem do reino confronta valores, divide famílias e exige posicionamento. É impossível seguir Jesus sem enfrentar oposição ou incompreensão. O Mestre também adverte sobre a necessidade de discernir os tempos e buscar reconciliação com Deus antes que seja tarde demais. Então, nós podemos fazer essa pergunta para nós mesmos. Temos reconhecido os sinais espirituais ao nosso redor ou estamos tão ocupados com as preocupações deste mundo que ignoramos o chamado de Deus? Lucas capítulo 13 é um dos capítulos onde Jesus não ameniza a conversa, pelo contrário, ele fala sobre tragédias, arrependimento, a urgência da fé e o juízo que virá. Mas, ao mesmo tempo, ele também revela o quanto Deus é paciente e o quanto deseja nos acolher. É um convite à reflexão séria sobre o reino de Deus e sobre como estamos conduzindo a nossa vida diante dele. Bom, nos versículos 1 ao 5, algumas pessoas relatam a Jesus que Pilatos matou galileus enquanto ofereciam sacrifícios. E Jesus responde de forma surpreendente. Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros? Eu lhes digo que não. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ele ainda menciona o acidente da torre de Siloé, deixando claro que o problema maior não são as tragédias externas, mas o estado espiritual de cada um. E essa palavra nos faz refletir muito. Quantas vezes olhamos para os desastres e pensamos, eles devem ter feito alguma coisa errada. Mas Jesus diz que o arrependimento é necessário para todos, inclusive para nós. Não se trata de julgar o outro, mas de olhar para dentro de nós e reconhecer a nossa necessidade da salvação. Qual que é o sentido dessa parábola da figueira estéril? Bom, dos versículos 6 ao 9, logo depois, Jesus conta a parábola dessa figueira plantada numa vinha, que por 3 anos não dava fruto. O dono quer cortá-la, mas o viticultor intercede. Senhor, deixa por mais 1 ano, e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Bom, essa parábola ilustra a paciência de Deus diante da nossa dureza. Ele espera, investe, cuida, mas o tempo da graça não é infinito. Isso nos faz lembrar o que Jesus disse em João 15, sobre a necessidade de dar frutos como prova de que permanecemos nele. A nossa vida está produzindo os frutos que agradam a Deus ou estamos apenas ocupando espaço? Bom, na sequência, Jesus cura uma mulher encurvada há 18 anos, justamente no sábado. E lógico, os líderes religiosos criticam, mas Jesus responde com firmeza: hipócritas, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi ou jumento do estábulo, então esta mulher não deveria ser libertada no dia do sábado? Bom, naquela época as leis religiosas permitiam cuidar dos animais no sábado, mas curar um ser humano era visto como violação. E Jesus revela o absurdo disso. Quando a gente lê esse texto, nós podemos nos incomodar, deveríamos nos incomodar com o quanto o legalismo pode cegar. Posso estar tão preso a regras ou tradições que deixo de ver o sofrimento do próximo. Jesus nos ensina que o reino de Deus se revela em amor, cuidado e restauração. Bom,
Como que o reino de Deus cresce? Jesus usa duas imagens simples, mas poderosas para falar do reino. O grão de mostarda, que começa pequeno e cresce até abrigar pássaros. O fermento, que se mistura à farinha e transforma toda a massa. O reino não chega com barulho ou espetáculo, ele começa discretamente, mas transforma tudo. E isso nos dá esperança, porque às vezes olhamos para o mundo ou até para a nossa própria vida e pensamos: as mudanças são tão pequenas, mas Jesus garante: o reino está crescendo, ainda que aos olhos humanos pareça insignificante. Quem que vai participar do reino? Dos versículos 22 ao 30, a pergunta de alguém sobre o número de salvos revela curiosidade, mas Jesus responde de forma prática: esforcem-se para entrar pela porta estreita. Ele descreve um cenário de surpresa. Muitos que achavam estar dentro ficarão de fora, e gente de todas as partes do mundo participará do banquete no reino de Deus. A salvação, ela exige compromisso, não é algo automático ou baseado apenas numa religiosidade superficial. Esse texto nos chama à reflexão. Nós temos entrado pela porta estreita? Estamos vivendo um cristianismo de conveniência ou de entrega real? A ilusão da religiosidade não me garantirá um lugar no reino. O que revela o lamento de Jesus por Jerusalém? O capítulo termina com um dos lamentos mais tocantes de Jesus. Ao ser alertado sobre a ameaça de Herodes, ele demonstra coragem e, ao falar de Jerusalém, expressa profunda compaixão. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Essa cena nos lembra o cuidado de Deus descrito no Salmos 91, versículo 4, onde o Senhor protege sob suas asas. O problema não é a falta de amor de Deus, mas a rejeição do ser humano. Isso nos faz pensar: o coração de Deus é cheio de compaixão, mas Ele respeita as nossas escolhas. Não podemos brincar com o tempo da graça. Bom, terminamos por aqui, mas com muitos ensinamentos. Nós precisamos abandonar a mentalidade de julgamento e focar no nosso próprio arrependimento. A paciência de Deus, ela é real, mas o tempo da graça não é eterno. A nossa fé deve produzir frutos visíveis. O reino cresce de maneira simples, mas poderosa. Precisamos nos esforçar com sinceridade para entrar pela porta estreita. O amor de Deus, ele é real, mas ele respeita as nossas escolhas. Ao olhar para a nossa vida, nós vemos o quanto precisamos de arrependimento sincero e de uma fé que vá além das palavras. Jesus não está interessado em aparência, mas em transformação. Amém? Que Deus continue a falar aos nossos corações, que Ele te abençoe e eu te vejo no próximo áudio. Tchau, tchau.